Bom dia, Oficina da Alma no ar, mais um programa, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o aspecto amizade e também expectativas, né? Isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós sempre estamos com uma expectativa, com algum intuito, com alguma intenção, né? Essas intenções, quando elas bem canalizadas, bem direcionadas, elas são proveitosas, elas são motivadoras, elas nos ajudam no nosso crescimento, elas ajudam com que a gente se torne mais motivado em realizar algo, em buscar mais conhecimento, em aperfeiçoar um estudo que nós temos, né, em aperfeiçoar um propósito de qual nós estamos com a intenção de realizar, porque a gente vai buscar aquilo que é prioridade, vai buscar aquilo que é preciso, que é necessário para tornar aquilo real, concreto. Então essas intenções, né, que nós temos, essas expectativas que nós colocamos no amanhã, né, porque sempre está à frente. Nunca é no agora, nunca é no presente, né? Nós sempre estamos esperando porque, né? É sempre assim. Então, veja que quando você usa isso como uma mola propulsora para que isto faça com que você cresça, evolua, com que você expanda naquilo que você já realiza e vai buscar mais informações, mais conhecimento, que busque mais aperfeiçoamento. Isso é muito bom. Mas geralmente, quando nós colocamos por um outro lado expectativas sobre pessoas, nós corremos um sério risco, né? Esse risco é de quê? De que nós podemos sofrer, de que nós podemos nos decepcionar. Por quê? Porque o outro é o outro, né? Ele nem sempre ele vai estar disposto naquele momento presente em fazer o que você quer, do modo que você quer, o que é pior. Porque a gente cria, né, um arquétipo, cria uma situação e coloca todo esse enredo em cima daquela pessoa. A gente quer que aquela pessoa seja assim, seja assado, haja assim, haja assado, e que isso, aquilo, e a gente vai criando. Só que eu estou criando em cima de alguém, de um ser que tem vida própria. E quem diz que ele vai ser aquilo, ou vai fazer aquilo que eu estou pensando, imaginando? 99% de que não. As pessoas têm suas próprias qualidades, suas próprias características, suas próprias intenções. Ela traça caminhos todos os dias para a vida dela. Nós mesmo acordamos, né? E a gente fala, hoje meu dia vai ser assim, eu tenho isso, aquilo outro para resolver, para fazer, para acontecer. E o que acontece? Dependendo da carruagem, no meio do caminho, ela pode desviar. E algumas coisas, alguns detalhes, partes daquilo que nós tínhamos colocado, né, na pauta do nosso dia, não se realiza, não se concretiza. Ou nós protelamos, ou nós desistimos. Então eu devo entender que assim, as minhas expectativas são minhas. Eu posso sim trabalhar com o melhor que o outro tiver, seja a nível de amizade, seja a nível de relacionamento, de família, de casamento, até de pais e filhos. Eu devo buscar o melhor. Se eu trabalhar com o melhor que aquela pessoa tem, ela sempre vai, de alguma maneira, dar o melhor de si para mim.
E o grau de minha decepção, do meu não contentamento para com aquela pessoa, vai ser muito menor do que eu criar toda uma expectativa, todo um sentido em cima daquela pessoa e ela não corresponder. Já viu aquelas pessoas quando às vezes elas se apaixonam e aí elas começam a desistir delas? Elas começam a se encolher para que o outro seja. Aí o outro cresce, o outro domina. E às vezes o outro, vai embora e deixa ver você a navios. Aí a pessoa entra em depressão, a pessoa tem síndrome do pânico, a pessoa surta. Ai, porque o outro era a razão da minha vida, porque o outro, e você colocou o que você tinha de mais precioso, o maior bem que você tem, que é a sua própria vida, a sua razão de viver, os seus motivos, os seus sonhos, os seus ideais, e você pegou simplesmente e projetou e colocou no outro. E o outro tinha outras ideias, outros sentidos, e ele começou a já não enxergar você, porque você simplesmente deixou de ser quem você era. Né? Você foi minguando, você foi se recolhendo, se retraindo, deixando de ser aquela pessoa que encantava, que ria, que falava, ou que tinha um determinado conhecimento e que tinha um projeto de vida. E por causa do outro você foi se recolhendo? E aí você não foi percebendo que foi exatamente essa sua não ação, esse seu projetar no outro, que fez com que o outro fosse embora. O outro olhasse para os lados e encontrasse alguém que realmente estivesse em si e que seja a trancos e barrancos, bonita ou feia, ela simplesmente fosse o que ela era. E o outro se encantou e foi-se embora. Então vamos começar, gente, a prestar atenção, né? Como eu coloco as minhas intenções, como eu coloco as minhas expectativas sobre as pessoas. Às vezes até a nível de amizade, eu quero que o outro seja assim, seja assado. Ele não é assim nem assado, ele é do jeito que ele é. E cabe a mim tirar o melhor que ele tiver para me dar, compactar comigo, assim como ele também vai fazer comigo a mesma coisa. Ele vai tentar tirar de mim. E quando eu estou dizendo tirar, não é de modo profano, não. Estou dizendo de compartilhar mesmo, de comungar. Apesar que a gente sabe que tem gente, né, que extrapola e que faz o lado errado mesmo. Mas dentro do nosso campo, vamos falar que a pessoa está compartilhando, comungando, em oferecer o que ela tem de melhor para si ou para o outro. De uma forma natural. Aquela pessoa tão extrovertida, nossa, é tão legal estar com ela, porque ela torna as coisas mais leves. Tem um outro que é super inteligente. Então, gente, cada um carrega em si um princípio. Cada pessoa, ela domina uma qualidade, uma virtude, uma vibração, uma frequência. E não adianta a gente querer daquele que adora balançar na rede e você queira que ele seja o Einstein. Não vai dar certo. Ele pode até simular, puxa, eu fui lá, montei umas pecinhas, né? Eu fiz essa invenção, eu criei isso daqui. Mas é o que ele faz, porque o dom dele, o princípio dele é outro. E a gente tem que começar a olhar para as pessoas e ver o que elas têm de bonito, de bom, e de que nós podemos comungar com isso, assim como também nós também temos que oferecer alguma coisa de boa para as pessoas. Isto vale em qualquer aspecto de minha vida,
Tem muita gente que às vezes, até no nível profissional, foi oferecido um trabalho para ela, XYZ. Então pense que dentro daquele propósito, toda vez que te fazem uma oferta de algo, observe o que estão lhe oferecendo, para que depois você não se sinta enganado, trapaceado, iludido. É importante que a gente tenha essa dinâmica. Assim como nós temos a nível de amizade com todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, cada pessoa tem a sua beleza, tem o seu princípio, tem o seu conceito, tem a sua ideia, tem os seus sonhos, tem os seus ideais. E quanto mais diversificado é, melhor. Presta atenção que quando uma coisa por muito tempo se torna homogênea, aquele negócio, né? Mas você vai o quê? Desencantando. Já viu o casamento? Né? A pessoa começa ali, o primeiro ano, o segundo ano, tá tudo bem, né? Concorda, discorda, e tudo bem, tem altos e baixos, e vamos que vamos, estamos ainda discutindo, passou 7 anos, tudo bem, ainda tem os seus picos. Depois do 10º, a pessoa já começa assim, tá, aham, é. Quando chegou do 15 para frente, piorou, vai piorando. Por quê? Porque as pessoas vão deixando de se relacionar, deixando de perguntar se o outro pensa, sente daquela mesma forma quando ele começou, quando ele tinha lá o seu primeiro ano de casamento, segundo, terceiro, sei lá. E no namoro é a mesma coisa, namoros muito longos são iguais casamentos. Não tem diferença, é só o papel. Porque a nível de vivência é a mesma coisa, principalmente hoje em dia é a mesma coisa, porque as pessoas estão na mesma casa. Se as pessoas não se relacionam, se as pessoas não buscam interagir, se as pessoas não buscam o bem comum e um não esquece de alimentar o outro, porque se você se apaixonou por aquela pessoa, alguma razão tinha. Ela tinha alguma coisa que te encantava. Ninguém vai viver com ninguém, ninguém vai se apaixonar, namorar com alguém, se aquela pessoa era um poste. Né? Então vamos entender que aquela pessoa tinha algo legal. E este legal chamou a sua atenção. E é no viver, claro, que a maioria das vezes a gente descobre, né, os pormenores. A gente vai descobrindo quem a pessoa realmente é no seu dia a dia, porque ali ela começa a mostrar quem ela é de verdade. Porque não dá tempo para representação, não dá tempo para fazer um estereotipo, não dá tempo para você criar um personagem. É muito difícil. Então, mas ainda assim, se as pessoas, seja namorados, casados, seja amigos, você mantenha em você. Não que você não possa conversar, transmitir, compartilhar com a outra pessoa os seus sonhos, os seus ideais, aquilo que você almeja, aquilo que você pensa a nível de humanidade, de universo. Não é isso. Mas não projete no outro e coloque ali a sua razão da sua existência, porque você pode e com certeza vai se machucar. Você vai se decepcionar.
Porque talvez no primeiro dia, a pessoa até para lhe agradar, ela faça o que você quer. Mas quando chegar no terceiro, no quinto, no sétimo, ela já não vai querer mais, porque você está atrapalhando a vida dela. Ela tem outras coisas para fazer, ela tem outra expectativa, ela está lá com seus projetos. E ela está correndo atrás do sonho dela também. Então vamos entender que nós somos responsáveis pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. E a nível de relacionamento, entendam que aquilo que você também almeja, né? Eu quero me relacionar com pessoas legais, com uma pessoa bacana, com as qualidades que você almeja, o outro também. Então é uma via de duas mãos. Não adianta só eu cobrar, né? Eu também tenho que oferecer. Se o próprio universo tem este mecanismo de dar e receber o tempo inteiro, né? Ele trabalha com essa frequência, não importa. Seja lá um pensamento bom, uma oração que você fez, uma mentalização, seja uma palavra motivadora, você está oferecendo. Ele capta e ele de alguma maneira reverbera e devolve e dá a você alguma coisa que também possa contribuir para o seu bem. Assim como da mesma maneira, quando você fica desajustado, desequilibrado, ele simplesmente pega esta energia, reverbera e retorna a você. Nós somos criadores, somos geradores, filhos do Criador. E sem perceber, a gente não se toca de que nós, né? Já não basta que a gente não precisasse muito. A gente sempre tem uns ajudantes a conspirar ao nosso favor, né? Que podem contribuir, seja com bem, né? Com amor, ou também com a dor. Então a gente tem que começar a prestar atenção nas nossas projeções, nas nossas intenções, nas nossas expectativas. E eu tenho que sustentar os meus projetos. Isso é uma coisa que aqui nós aprendemos muito isso, né? Não adianta simplesmente eu soltar. E quando eu digo soltar, não estou falando no sentido de confiança, porque também a gente pratica isso. Eu tenho claro, eu crio o projeto, eu idealizo, solto para a criação, para que ele torne real, material aqui no mundo onde eu vivo, ok? Sim, isso é confiança, é uma outra coisa. Mas, quando eu simplesmente criei porque eu queria criar, não tinha nada para fazer, estava minhocando, não vai se materializar. Também não adianta, porque precisa de momento, precisa de fé, precisa de crença, precisa de amor, precisa de energia. Eu tenho que dar volume, peso para aquela minha intenção, para que ele seja considerado como real, para se tornar manifestação neste nosso mundo tridimensional. Então a roda vai girar, não importa, 1 minuto, 1 dia, 1 semana, e aquilo vai se materializar, seja bem, seja mal. Quanto mais, né, eu coloco o meu pensamento, a minha intenção, é fato que aquilo vai se concretizar, vai se materializar. Saint Germain não fala muito? Aquilo que você mais tem medo, aquilo que você mais teme, tem 99,9% do 9, né?
de que vai se tornar real na sua vida. Por quê? Porque seu pensamento, seu sentimento estão lá. E quando existe essa conjunção, pensamento e sentimento, mente e coração, é praticamente 100% real, materializado. Eu devo aprender como colocar as minhas expectativas. E uma maneira muito simples da gente aprender a lidar com isso são com projetos pequenos. Aí eu vou tomando gosto, claro, puxa, deu certo isto hoje. Nossa, que legal, isso também funcionou. Vai me impulsionando para um projeto maior, para uma expectativa maior, de um ideal. E o que você quer para a sua vida? Lembre-se que, claro, você vai ter pessoas que vão compartilhar, vão comungar dessa sua expectativa, desse seu momento, desse seu projeto, dessa sua criação. Mas você é o único responsável pela sustentação e manutenção dessa sua intenção, dessa sua projeção, dessa sua expectativa que você está criando, gerando, para que ele se torne matéria. Mas não deixe de viver, não deixe de você só projetar. Muitas vezes a gente simplesmente vai criando expectativas. O ano que vem, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. E eu estou sempre lá na frente, sempre amanhã, mas nunca agora. Lembra que é o seu agora que faz o seu amanhã. Você pode olhar para frente e criar um projeto, um ideal, um sonho, até mesmo uma expectativa, uma intenção. Puxa, daqui a 3 meses, eu queria fazer uma viagem. Nada de mal. Mas o que eu preciso para fazer essas viagens? O que eu preciso fazer para que isso se realize, para que isso se materialize? Lembra que eu tenho que dar o primeiro passo na matéria para que no espírito possa haver a projeção e tornar depois a materialização. É tudo muito simples o mecanismo aqui na Terra, neste mundo que nós vivemos. É como se fosse um sincronismo. E nós podemos aprender a lidar com esse sincronismo das coisas. Eu preciso criar um projeto, eu preciso criar uma ideia, um sonho, porque isso me alimenta, isso me impulsiona a continuar caminhando, a continuar aprimorando, a continuar evoluindo. Constantemente nós estamos em evolução. E lembre-se que é de extrema importância o meu evoluir está ligado à minha parte interna, à minha internalização. Se eu não me conheço, se eu não sei quem habita dentro de mim, se eu não me conecto com a minha fonte, isto é vã. Porque eu expando, mas expando para onde? E com que intenção? Porque se a gente tem analisado um monte de estudos a nível de bem-estar, a nível de felicidade, a nível da pessoa se sentir realizada. E no fim, a síntese é sempre a mesma. Quando a pessoa se achou, quando ela se encontrou, quando ela conseguiu unir matéria e espírito
quando ela conseguiu ficar de bem consigo mesmo, foi o boom da vida dela. Foi quando ela se sentiu realizada, se sentiu feliz. Dinheiro é muito bom. Ele pode nos proporcionar uma série de coisas, facilitar muito a nossa vida. Mas se você tiver só o dinheiro, você não vai se sentir feliz. Vai chegar uma hora que você se sente vazio. Da mesma forma, se eu não compartilhar, se eu não comungar, seja com o divino em mim, eu também não consigo me sentir feliz. Então eu preciso juntar céu e terra, matéria e espírito, porque eu sou isso. Eu sou matéria, mas também sou espírito. E essas duas energias, esses dois invólucros, em que está um, que a gente possa sentir a força do Criador, a força da nossa própria essência, né? Do sagrado em nós vibrando e se manifestando. É de extrema importância eu também entender o que me faz feliz. O que todos os seres, a maioria, muda a forma, muda as palavras, mas eles sempre repetem a mesma coisa, gente. O que te faz feliz. Você é feliz? E quando você responder, pergunte a você, em cima dessa resposta que você der, por quê? E depois pergunte de novo por quê. Se você, no final dos seus muitos porquês, conseguir chegar que internamente, externamente, isto fará com que a sua essência, o seu sagrado, o seu ser, estará unificado, então a sua resposta está certa. Mas se você, por algum momento, por alguma razão, não chegar neste campo, então está faltando alguma coisa. E você tem que trabalhar, tem que encontrar. E cada um é único. Não existe uma regra. Agora você senta e reza. Agora você planta bananeira. Não, você vai lá e toma um banho de mar. Não. Né? Deus criou filhos únicos. Podem ser até parecidos, mas são únicos. De repente, até o banho de mar pode servir para acalmar você, para você chegar numa outra determinada situação que possa ajudar você. Então essa busca, ela é interna. Mas a regra é muito simples da vida. Se quando você começar a fazer de você mesmo as suas expectativas, você vai ver que você não dá passadas largas. Você vai ver que dá passadas curtas. E vai entender que mudar, transformar, requer coragem, determinação. A gente vê isto, né? Num simples fato, quando alguém diz assim, preciso fazer um regime. Preciso começar uma academia.
Aí a sua cabeça já começa, né? Criando um monte de situação. Ah, mas agora eu não posso, mas é porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que pegar o filho no colégio, eu tenho que ir na cabeleireira, eu tenho que não sei o que lá. Não vai dar tempo de eu sair do escritório, porque quando eu saio lá, eu estou muito cansada, não vou fazer academia, coisa disso, mas nenhuma, eu quero dormir. É assim. Veja que é um pequenininho, uma coisinha. Então imagina quando você tem que fazer, né, a transformação dentro de você, que é o boom, né? Então não é uma passadinha, uma pernada que você dá. E aí, você está disposto? Você está pronto? Você quer? E se você quer dar passadas curtas com você, mas eu vou devagar com a andor, que o santo não é de barro. Já começa assim, né? Então, para você, o santo é de barro, mas para o outro não é? Como que é assim? Para e começa a olhar para você e reduz o máximo que você puder, simplifica o máximo que você puder da sua vida. Porque, assim, de regra mesmo, você só tem uma. E a mais difícil que Deus pudesse dar para nós, humano. Isso não é só para você, é para mim também. Porque todo dia a gente tem que olhar e observar se a gente está no caminho, na senda certa, fazendo do modo certo. E não que a gente vai ficar paranoico também, porque se você ficar meio doido, você também não vai viver. Mas de vez em quando é bom você dar uma olhada e perguntar para você: você é feliz? Você está feliz? Você está fazendo o que você gosta? Isso é muito importante. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma ousadia, né? Não tá bom o negócio, de repente ela fala, joga tudo para cima, seja o que Deus quiser, dá aquelas viradas doidas e vai do tudo pro nada. Mas ela vai feliz. E incrível é que ela dá uma virada, porque aquele estado de felicidade, aquele estado de plenitude, aquele estado de gratidão para com ela mesmo, por ela ter confiado, acreditado em si, as coisas fluem, as coisas começam a acontecer na vida dela numa proporção maravilhosa. E vai suprindo o que ela precisa, ela vai se encaixando. E às vezes é tão incrível que tem gente que acaba auxiliando, ajudando, e ela encontra no contraponto pessoas que de alguma maneira podem contribuir para aquele seu bem-estar. Outras já são mais contidas, pensam um pouco mais e vão tomando passadas curtas. O importante é você ser feliz. Não importa a passada larga, que você chute o pau da barraca, se você tiver coragem para isso, né? Ou se você vai fazendo pequenas transformações até você chegar aonde você considera que aquilo é importante para você e que você possa se encaixar dentro do seu campo, na sua necessidade, para que você seja feliz. Como eu disse, não tem regras. O que tem é uma busca, é uma lapidação para que você, pelo menos, dê a você o melhor. E lembra que o outro, não importa, seja o amigo, seja a nível de casamento, de relacionamento, ele é o outro.
E cabe a você, assim como cabe a ele, ver se um ou outro comunga com o seu melhor, oferece o seu melhor para o outro. Defeitos todos nós temos ainda, por estar neste mundo, nessa realidade, nós ainda temos coisas para ser trabalhadas, lapidadas. Mas se você vê, sente que o outro tenta, né, proporcionar a você o melhor que ele tem, e isso supre, te faz feliz, te faz bem, então abrace a causa e procure proporcionar, impulsionar este melhor do outro, para que ele possa sempre ter para oferecer para você, né? Mas não esqueça de lembrar a ele que ele também deve fazer o mesmo com você. Que quando as pessoas nos reconhecem, quando elas dizem, nos dão palavras de incentivo, de motivação, com certeza isso reverbera em nós e nos motiva a fazer melhor, melhor e melhor, cada vez melhor, né? Da mesma forma, quando alguém simplesmente diz, você não sabe, você é um burro, você... Palavras pejorativas, palavras destrutivas, elas também denigrem a nossa alma, o nosso espírito, regride a nossa evolução, nos paralisam, né? Algumas pessoas têm um impulso, às vezes, então eu vou provar para você que eu não sou isso, e fazem. Algumas pessoas têm este campo, mas a maioria se sentem depressivas e se encolhem. Então vamos começar a exercitar, né, a palavra do bem, impulsionar o que o outro tem de melhor, seja seu amigo, seja seu namorado, seja seu marido, enfim, seja alguém, um membro da sua família, impulsione, coloque palavras que possa ajudar aquela pessoa, para que o que existe de melhor dentro dela, o bonito dentro dela, continue se propagando, se fortalecendo, até que, né, ela possa realmente mostrar a sua essência divina. Isso é muito importante. São com palavras, são com sentimentos, são com trabalhos de crenças que nós podemos tirar o melhor das pessoas. Mas nós também podemos destruir pessoas. Então a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que nós fazemos. E não fique colocando suas expectativas, né, de existência, de responsabilidade da sua vida na mão de quem quer que seja, tá? Aprenda que o outro comunga, aprenda que ele compartilha assim como você. Ele tem seus altos, tem seus baixos, também está em evolução. E assim você vai sofrer menos. E Brooke, dentro do campo da amizade, busca a diversidade. Pessoas que adoram rir, outras que adoram estudar, outras que adoram viajar, outras que adoram filosofar. É importante, porque no fim é esse todo que faz parte da nossa essência. Nós somos um pouco de tudo isso. Nós já tivemos muitas encarnações e muitas formas de vida. Então nós não somos simplesmente uma coisa que hoje nós aparentemente somos. Então é por isso que é tão legal, é tão bacana quando a gente está num grupo de amigos e a gente tem essa diversidade, essa diversificação. Um é assim, um é engraçado. Porque você já imaginou todo mundo filosofando horas e horas e horas e horas. Mas às vezes chega alguém que fala uma besteira, mais simples que seja, e cai todo mundo na risada. É muito bom, quebra todos os paradigmas, quebra todos os conceitos, se torna uma coisa mais leve, mais engraçada. E até a gente pode conseguir fazer mais 2 horas de filosofia, que tá tudo certo, porque a alegria de viver é muito importante. Claro que a gente precisa de centramento, mas também o encantamento é necessário para se viver. Se você não se encanta
por nada na sua vida, como que vai fluir? Como que vai acontecer? Então pense. Pense, né? Porque é de extrema importância. Então, para a gente não perder a nossa regra, que eu gosto muito, né? Então, a gente vai fazer uma pequena interiorização, tá bom? E a gente vai poder fazer bem centrado, não vou usar de música, de nada, para a gente ter bem mesmo, ver se a gente consegue atrair, sentir esta energia, tá bom? Então eu quero que você se acomode aí o melhor que você puder, seja com os olhos fechados, com os olhos abertos, enfim. E vamos inspirar e expirar por 3 vezes. Simplesmente inspira, expira com suavidade. Deixa o ar entrar e sair de você. Mais uma vez. E leve seu pensamento para um imenso campo aberto. Neste campo aberto, no imenso gramadão, pensa num amanhecer. O sol ainda bem suave, delicado. Você tem ao redor a natureza, árvores, folhagens. Você pode escutar lá no fundo uma pequena queda d'água. Traga de sua memória que seja o barulho, o som desta queda d'água. Você vai deitar o seu corpo sobre este gramado. Mas mantenha a sola dos seus pés e as palmas da sua mão tocando a terra. Inspira profundamente pelas mãos e pelos pés. Puxa a energia da terra. Solta pela boca o ar. Agora, inspira a energia que vem do alto do céu, pelo nariz, e empurra essa energia que vai entrar dentro do seu corpo, pela palma das suas mãos e pela sola dos seus pés, para a terra. Faça isso mais 2 vezes. Inspira. Prende um pouquinho. Empurra a energia pela palma das suas mãos e pela sola dos seus pés para a terra, limpando todo o seu corpo físico, toda a sua matéria, toda a sua estrutura, a sua fisicidade. Sinta a energia saindo. O que não serve mais, todo o cansaço, todo o estresse, toda a dor que você possa estar sentindo em qualquer parte do seu corpo. Sinta se houver alguma inflamação, alguma infecção, algum órgão que esteja doente, também. Como se fosse uma energia escura se esvaindo, saindo do seu corpo, através das suas mãos e através da sola dos seus pés. Conduza intencionalmente. Coloque a sua intenção.
Mais uma vez, para que fique bem limpo. Agora você vai inspirar com tranquilidade, com serenidade. Mas só que aí vai entrar uma energia da Terra pela sua coluna. E ela vai percorrer desde o cóccix até o começo do seu cérebro, na base da sua nuca, tá? Sente uma energia branca, ela sobe e se encaixa perfeitamente. E ela percorre do cóccix até a base da sua nuca. Começa lá o cérebro. Agora, da mesma forma, só que com uma energia verde esmeralda, tá? Respira de novo, segura um pouquinho, a energia da Terra sobe, esse verde entra, se encaixa, percorre do cóccix até a base da sua nuca. Fortalecendo cada ramificação, cada nozinho que existe, cada osso, cada estrutura. E ela começa a expandir para frente, para suas costelas, para o tórax. Vai envolvendo a sua estrutura óssea. Continua respirando. Essa mesma energia agora vai entrando pela sua coluna e vai percorrendo os seus ossos. O fêmur, o quadril, tornozelo, seus pés, seus dedos, subindo. Todas as vértebras, costela como um todo, seus ombros, pescoço, cabeça. Sente a energia tamborilando em você, percorrendo a sua estrutura óssea, fazendo uma varredura, uma higienização. Ao mesmo tempo que ela higieniza, ela tranquiliza. Calma. Agora, inspira, expira soltando devagar. Agora, de novo, você vai trazer a energia do sol. Tá um pouco mais a pino. Sente essa energia dourada. Ela entra pela sua narina. E agora, a nível de sangue, ela percorre todo o seu ser. Cada célula, cada átomo, cada molécula vai se encaixando também nos ossos, nos músculos, nos tecidos. Chega a tornar a sua pele dourada. O seu corpo está neste gramado. Ao mesmo tempo que você sente, você pode ver. Totalmente dourado, por dentro, por fora. Inspira, expira por mais 3 vezes, sustentando esta energia divina de bem-estar, de nutrição, de poder. Dando a você clareza de visão, de entendimento, de sentimento, de pensamento. Calma, tranquilidade. Para que você possa lidar com os seus dia a dia com tranquilidade, com sabedoria.
E agora você vai inspirar profundamente mesmo. Uma respiração longa, absorve longamente o máximo que você puder. Segura. Solta devagar até você sentir que esvaziou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a ressurreição da vida da minha vida. Eu sou a ressurreição da vida da minha vida. Eu sou a ressurreição da vida da minha vida. Com suavidade, vai voltando a sua inspiração, respiração normal, natural. Tomando consciência do seu aqui, do seu agora, onde você está. Calmamente. Se estava com os olhos fechados, vai abrindo. Mas se estava com aberto, vai tomando consciência de onde está. Esta é uma pequena interiorização, uma pequena mentalização, de qual você pode realizar todos os dias, aonde você quer que esteja, né? Rapidinho, seja na hora do almoço, no cafezinho da tarde, ou mesmo, né, um pouco mais prolongado, ao amanhecer ou quando você vai dormir. O importante é a gente se abastecer. Lembra, você é a mola que proporciona o seu bem maior da sua vida. Não espere que alguém faça por você, faça você mesmo. Claro que é muito bom, é maravilhoso quando a gente tem alguém para comungar, para compartilhar. E quando nós temos amigos ou alguém que nos ama, que zela por nós. Mas lembre-se, você é a pessoa que mais deve se amar e se respeitar. Acredite em você, no seu bem-estar, naquilo que você é. Desejo a você uma linda quarta-feira, uma ótima semana. Beijo no coração. Fica com Deus.